Estamos a um passo de fazermos o que todos disseram ser impossível. Mas quer saber como? Vem comigo que eu te conto tudo nessa análise pré-jogo. Vambora. Eu sou Gustavo Bandeira, estudante de jornalismo e botafoguense, e tô aqui para trazer para vocês todas as informações sobre Atlético Madrid e Botafogo pela terceira e última rodada da fase de grupos do Super Mundial. Mas antes, queria só te pedir um favorzinho, deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, porque isso fortalece demais o nosso trabalho. Hoje mesmo a gente tem a nossa transmissão aqui, a gente vai fazer a cobertura total da partida, pré-jogo, transmissão durante a partida, pós-jogo. A gente faz tudo com muito carinho para você, torcedor botafoguense. A gente indica você a tirar o som da DAZN, da Globo, da Cazé TV, de onde você está assistindo e acompanhar com a nossa narração, com os nossos comentários, que são feitos especialmente para você mesmo, torcedor alvinegro, para a gente poder vibrar junto, torcer junto pelo fogão e você estar melhor informado, mais bem informado possível, porque aqui a gente sabe tudo de Botafogo, acompanha o Botafogo diariamente. Então, vem com a gente que é sucesso. Beleza? Vamos embora pro vídeo. Bom, vamos aí para a arbitragem. Quem já conhece aqui a análise pré-jogo sabe que eu costumo começar falando sobre os árbitros. Então, o árbitro principal da partida vai ser o César Ramos Palazuelos, de 41 anos. Ele é mexicano e apitou recentemente o jogo entre Boca e Benfica, o 2-2, que teve 3 expulsões. E uma das expulsões, inclusive, ele levantou a imagem da Virgem de Guadalupe junto com o cartão vermelho, que foi bastante polêmico, né? Viralizou aí nas redes sociais. E a atuação dele também foi muito criticada pela imprensa argentina. Então, já teve uma atuação no Super Mundial que não foi muito boa, né? Mas ele tem algumas finais apitadas na carreira, entre elas a vitória do Real Madrid sobre o Grêmio, lá na Copa Intercontinental, né? O antigo nome do Mundial, o novo nome do Mundial, né? De 2017, é o gol de falta do CR7, enfim, aquele jogo legal, né? Porque o Grêmio acabou perdendo e a gente tinha sido derrotado pelo Grêmio nas quartas de final da Libertadores. E ele também apitou a estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2018, empate entre 1-1 com a Suíça. Um jogo polêmico também, que nós brasileiros ficamos muito irritados com a arbitragem dele, porque teve uma reclamação num empurrão no Miranda no gol da Suíça e num pênalti não marcado no Gabriel Jesus. Ele também apitou um outro jogo importante, que foi a semifinal da Copa de 2022, França 2-0 no Marrocos. Então ele tem um currículo bem recheado aí, mas com algumas polêmicas, né, e recentes também. A grande maioria dos outros assistentes também são mexicanos, mas o quarto árbitro é uruguaio e o AVAR 2, que é o assistente do VAR, é nicaragüense. Já o VAR dessa vez foi finalmente divulgado pela FIFA antes de eu estar gravando esse vídeo aqui, e vai ser o Eric Miranda, também mexicano. Bom, sobre o estádio não vou falar muito, que eu falei bastante sobre ele na última análise pré-jogo, porque ele é o mesmo da partida contra o PSG. Ele se chama Rose Bowl Stadium, fica localizado em Pasadena, no condado de Los Angeles, Califórnia, e tem capacidade para 92.542 pessoas. Então, tomara que dê sorte aí pra gente novamente. E o Brasil também tem um histórico legal lá, além dessa vitória do Botafogo. Há 4 dias atrás, né, a gente tem também a final da Copa do Mundo disputada lá de 1994. O Brasil derrotou a Itália nos pênaltis e foi campeão. E também a semifinal da Copa do Mundo de 1994 entre Brasil e Suécia, que o Brasil venceu por 1-0, né? Então tomara aí que a gente dê sorte novamente e que possamos sair com a classificação nesse estádio que vai marcar a nossa história com certeza. Agora eu vou falar bem rapidinho sobre o retrospecto entre as duas equipes. Botafogo e Atlético de Madrid se enfrentaram 3 vezes na história, com uma vitória do Botafogo, um empate e uma vitória do Atlético. O primeiro duelo aconteceu em 1955. Foi na cidade de Madrid, um amistoso que terminou empatado em 3-3. Já o segundo confronto foi em 1959, também em Madrid, também um amistoso, mas o Botafogo acabou vencendo por um placar incrível de 6-4. A terceira partida só foi ocorrer em 1985, que o Atlético de Madrid venceu o Botafogo por 4-2 na cidade de Huelva, na Espanha, pelo Troféu Colombino, que era um torneio amistoso. Bom, agora vamos ver, né? Quem vai ser freguês de quem por um bom tempo, a partir de amanhã, ou se vai continuar tudo igual no retrospecto. Agora vamos falar sobre os desfalques e os pendurados para essa partida. Começando com o Botafogo, o Bastos é o primeiro desfalque, ele tem uma lesão no joelho esquerdo, ele até viajou com a equipe, está lá nos Estados Unidos, mas não foi relacionado para os últimos 2 jogos e nem deve jogar nesse Mundial. Como eu sempre falo aqui, eu não acho que ele tenha condições de atuar, eu acho que ele viajou, mas por ser muito importante para esse elenco, dentro e fora de campo, principalmente no vestiário nesse momento, né? O Matheus Martins, lesão muscular na coxa esquerda, é o segundo desfalque do Botafogo, ele que não havia participado do primeiro treino do Botafogo lá nos Estados Unidos, depois não saiu mais nenhuma novidade sobre ele, então ele continua fora, até havia a expectativa dele voltar ou contra o PSG ou contra o Atlético de Madrid, pelo visto não volta ainda nessa fase de grupos. Já o Jefinho é o terceiro desfalque, lesão no menisco do joelho direito, passou por uma artroscopia no dia 2 de junho, ele que não viajou, então esse realmente
está fora certo do Mundial, não tem nenhuma chance de jogar esse Mundial de Clubes. O Serafim, Cauê, Elias Manuel, Patrick de Paula e Cauã Lins também são outros 5 que estão fora do Mundial, mas esses não viajaram por opção técnica. Pendurados do Botafogo, Barbosa e Joaquim Corrêa tomaram cartão contra o Seattle Sounders, estão pendurados, e o Gregory Cuiabano tomaram cartão contra o PSG, também estão pendurados. Então a gente torce para que nenhum desses 4 tome cartão agora, para caso o Botafogo passe para as oitavas de final, eles não fiquem fora. Quem está fora do Paris Saint-Germain? Jimenez, zagueiro, está com dores musculares, saiu até no meio da partida contra o Seattle Sounders. Ele que é um xerifão da zaga, fundamental para o sistema defensivo do Atlético de Madrid. Então vai ser um desfalque aí importante para o time colchoneiro e muito bom para a gente. Pendurados, Lenormand, Reinildo, Coque, Juliano Simeone, que é o filho do Diego Simeone, técnico do Atlético, já vou falar mais sobre ele, Ángel Correia, De Paul e Gallagher. Antes de a gente ir para o campinho, eu te mostrar as prováveis escalações, sistemas táticos e como jogam as duas equipes, vamos primeiro falar de como foi a temporada do Atlético de Madrid até agora. Bom, o Atlético de Madrid fez ao todo 57 partidas na temporada, incluindo esses últimos 2 jogos do Mundial, com 35 vitórias, 11 empates, 11 derrotas, 112 gols marcados e 55 sofridos. Ou seja, dá quase 2 gols marcados por jogo e menos de 1 gol sofrido por jogo. São números interessantes, que estava numa temporada bem legal até janeiro. Aí o Atlético de Madrid foi eliminado pelo Real Madrid nas oitavas da Champions League. Aí desandou totalmente a temporada. Em janeiro a equipe era líder da La Liga, no final nem chegou a brigar pelo título da La Liga. Foi eliminado da Copa do Rei na semifinal pelo Barcelona. Então a temporada acabou indo por água abaixo. Muitos jogadores já sabem que vão sair. O Witzel, o Correia, o Reinildo, o Musso, enfim, são jogadores que realmente devem deixar o clube. O vestiário não está no melhor ambiente ali. Outros jogadores importantes, líderes do elenco, talvez saiam, como o De Paul, como o Jimenez, que nem vai jogar esse jogo. Então, assim, tá um clima meio diferente ali no vestiário do Atlético, que pode atrapalhar a equipe nesse objetivo de avançar aí contra o Botafogo. Bom, destaques da equipe, quem que a gente pode falar? Antes dos destaques, o Atlético, vale lembrar, foi uma das quatro equipes europeias que não contratou para esse Mundial, junto com PSG, Benfica e Juventus. O clube até falou que ia levar o torneio a sério, mas o ambiente parece que está indicando aí o contrário. O destaque da equipe é o Julián Álvares, agora sim, 37 partidas na La Liga, 17 gols feitos com 23% de taxa de conversão, 4 assistências e 9 chances criadas, ou seja, são números muito interessantes de um jogador que é da seleção da Argentina, já jogou no City, é um jogador realmente um matador, não é aquele 9 mesmo, é um 9 muito mais móvel, pode jogar de segundo atacante, pode jogar até às vezes de meio armador, mas é um cara que sabe fazer gol, então por isso eu falei aqui matador, porque ele realmente bota a bola no fundo da rede. O Griezmann está na pior fase da carreira, provavelmente vai ser banco amanhã, porque vocês provavelmente devem estar se perguntando cadê o Griezmann e tal, não vai falar dele? Ele não é o destaque da equipe atualmente, porque como eu falei, pior fase da carreira, 18 jogos sem marcar, maior seca da carreira inteira dele. Ele começou bem a temporada, mas no segundo semestre desapareceu. Mesmo assim, o Simeone mantém a confiança nele, mas está deixando ele no banco por enquanto, que a torcida não está gostando nem um pouco da performance dele. Bom, outro destaque do Atlético de Madrid, Juliano Simeone. Sim, Simeone, filho do Diego Simeone, que acabei de falar do técnico, mas não tem nada a ver, só é titular por causa do pai, não. Ele é bom jogador, ele se doa bastante, é um operário da bola, um cara que realmente corre o campo inteiro, que se dedica bastante para o time, tá o tempo todo no ataque, o tempo todo na defesa quando o time precisa. Então, assim, é um jogador que vem num momento muito bom, principalmente nesse Mundial. Os números não são tão bons, mas ele contribui bastante para a marcação, como eu falei, explora muito o corredor ali do lado direito e é um jogador muito rápido, chega muito bem na linha de fundo, incomoda bastante o adversário. Vou falar dos números dele para finalizar: 33 partidas, 6 assistências, 13 grandes chances e 0,8 passes decisivos por jogo na La Liga. Bom, agora sim, vamos para o campinho. Bom, tô aqui na telinha pequena para mostrar para vocês como as duas equipes devem jogar. Começando pelo Botafogo, que deve ir com a mesma escalação da partida contra o PSG. John no gol, Vitinho na lateral direita, Jair e Barbosa na dupla de zaga, Alex Telles na lateral esquerda, Gregory e Marlon Freitas na trinca de volantes aqui com o Alan, mas já vou explicar porque o Alan tá caindo aqui mais pela esquerda, Arthur na meia direita, Savarino e Igor Jesus pressionando na frente.
Bom, eu acho que esse é o sistema tático que ele vai usar. Eu acho que em alguns momentos o Savarino vai cair pelo meio, principalmente quando o Botafogo tem a bola, o Savarino costuma cair pelo meio para criar jogadas, assim como saiu o gol do Igor Jesus. Mas às vezes mesmo o Savarino cai pelo meio para fechar mais o meio. Mas o Alan muitas vezes faz isso e o Savarino faz a dobra aqui com o Alex Telles. Ou o próprio Alan faz a dobra com o Alex, como eu deixei aqui inicialmente. Então, enfim, é um revezamento de posições aí entre o Alan e o Savarino, que às vezes modifica um pouquinho o sistema do time, vai para um 4-5-1. Aconteceu isso muitas vezes contra o PSG e acredito que vai acontecer de novo. Como que eu acho que o Botafogo vai marcar? A organização defensiva da equipe. Eu acho que o Botafogo vai marcar em bloco médio, ou seja, os jogadores não vão estar tão avançados como na entrada da área ou dentro da área, mas vão estar praticamente um pouquinho mais à frente da linha do meio-campo ali os atacantes, ou mais perto da linha do meio-campo mesmo, com o Arthur aproximando, com o Alan também aproximando, com o próprio Marlon Freitas e o Gregory subindo mais um pouco, o Vitinho e o Alex Telles fechando as alas e o Jair e o Barbosa na intermediária defensiva do Botafogo. Por que, que eu acho que o Botafogo vai marcar assim? Eu acredito que o Botafogo vai marcar assim para não deixar o Atlético de Madrid sair jogando, porque a saída de bola do Atlético de Madrid não é muito boa, principalmente do lado direito aqui com o Lenormand. Então o Botafogo apertando o seu lado esquerdo ofensivo, o lado direito defensivo do Atlético de Madrid, o Botafogo tem muita chance aí de recuperar uma bola no ataque e partir em direção ao gol. Um gol que pode dar, principalmente no primeiro tempo, acho que essa vai ser a postura do Botafogo, porque um gol poderia já encaminhar a vaga do Botafogo, né? O Botafogo fazendo um gol, o Atlético de Madrid teria que fazer 4. Ou seja, complicaria muito a vida do Atlético de Madrid. Então, por isso que no primeiro tempo, acho que o Botafogo vai atuar assim. Já no segundo tempo, acho que vai atuar mais parecido com o que estava aqui, um bloco baixo, que foi o que a gente mais viu contra o PSG. A gente até viu o bloco médio contra o PSG, mas a maioria das vezes a gente viu um bloco baixo, principalmente no segundo tempo. Ali para o final do jogo nem se fala para segurar a pressão, né? Acho que acredito que o Botafogo vai, se o placar tiver empatado, o Atlético de Madrid vencendo por um gol de diferença ou até dois, mas tomara que não, né? Ali no final do jogo, se a gente estiver sofrendo, o Botafogo deve marcar sim para segurar bem na área, principalmente evitar o jogo aéreo do Atlético com o Sorlote, esse aqui o camisa 11, que é o centroavantão lá que é muito alto, muito grande, muito bom no pivô, muito bom de cabeça. Então o Botafogo vai ter que se preparar aí para as investidas aéreas do Atlético de Madrid. Transição defensiva, eu acho que o Botafogo, como eu falei, deve apertar em alguns momentos, em outros nem tanto. Deve voltar para já botar todo mundo na sua posição, né? Como fez muito contra o PSG, não tentou muito parar a saída de bola. Acho que com o Atlético, como eu falei, vai ter momentos que vai tentar pressionar o Lenormand, mas em outros não. Acho que a maioria dos momentos o Botafogo vai tentar esperar o Atlético se posicionar direitinho na defesa, esperar um erro do Atlético para sair em contra-ataque. Já falando na transição ofensiva, eu acho que o Botafogo vai trocar o mínimo de passes possível para chegar a gol e a organização ofensiva quando o Botafogo tiver a bola e não tiver muito espaço, acho que o Botafogo vai trabalhar ela, vai circular um pouquinho, vai enrolar um pouquinho o tempo, principalmente dependendo do placar. Então é assim que eu vejo o Botafogo pro jogo de amanhã, beleza? Vamos agora pro Atlético de Madrid. Bom, falar agora do Atlético de Madrid, mas antes agradecer a um parceiraço meu aí, torcedor fanático do Atlético de Madrid, que passou muitas das informações que eu vou contar para vocês agora. Ele que é Botafogo no Brasil, mas no geral é mais torcedor do Atlético. Então um abraço aí pro Theo Cores, espero que o time dele perca hoje, beleza? Vamos embora aqui pro time do Atlético, que aqui tem o Oblak no gol, Lourenço lateral direita, Lenormand e Lenglet na zaga, Galan lateral esquerda, Cook e Depou na dupla de volantes, Barrios na meia esquerda, Simeone na meia direita, Sorlote e o Julian Álvares na frente. Bom, a organização defensiva da equipe é assim, tá, gente? Esse 4-4-2 que faz a marcação individual por encaixe. Então, por exemplo, o Sorlote vai cercar o Jair, o Julian Álvares vai colar no Barbosa, o Simeone vai colar no Alex Telles, o Barrios no Vitinho. Vocês entenderam, né? Sempre um em um é a marcação por encaixe que não é tão comum mais hoje no futebol. Quem usa muito isso aqui no Brasil, um dos poucos, é o Renato Gaúcho, que costuma fazer dar certo em alguns momentos, mas em outros momentos, quando não dá certo, toma muitos gols, como tomou o próprio Grêmio lá do ano passado do Renato. Isso quase caiu, né? Brigou para não cair até o final. Mas voltando para o Atlético costuma fazer e faz muito bem isso, né? O Simeone costuma encaixar uma marcação individual que costuma dar problema aos seus adversários, mas que tem um ponto fraco. Por exemplo, se o jogador que está com a bola, o Arthur aqui, e os jogadores do Atlético estão subindo muito para o lado direito, o lado esquerdo geralmente fica um espaço. Isso vale para os dois lados, tá, gente? Fica um espaço grande. Então, se eu inverter a bola o mais rápido possível, com lançamentos, com inversões de bola, como o Marlon Freitas faz e tem muito essa bola, né? Esse lançamento longo, esse passe com muita qualidade, isso pode fazer com que o Botafogo facilite a transição, chegue mais fácil ao gol do Atlético, beleza? Então, é um ponto a ser explorado aí da equipe do Atlético de Madrid.
Transição ofensiva dessa equipe, gente. Como eu acho que essa equipe vai atacar assim que recuperar a bola, né? Eu acho que a equipe do Atlético, assim que pegar a bola, vai acelerar o mais rápido possível. Lançamentos longos para o Sorlotti, lançamentos aqui do Llorente para o Simeone, que aqui o lado direito é o melhor lado da equipe. O lado esquerdo tem vários problemas com o Barrios, com o Galan. É um lado mais fraco. O Barrios que vem fazendo um bom Mundial, mas nem era titular. O titular era o Samulino aqui pela esquerda, mas ele foi substituído pelo Barrios nesses últimos jogos porque não vem numa boa temporada. O Barrios vem melhorando, mas não é um jogador tão ofensivo. Fez 2 gols no último jogo, é verdade, mas só tinha um gol na temporada antes da última partida, não tem uma finalização tão boa. Então o lado esquerdo da equipe é o ponto fraco ofensivamente, beleza? A equipe costuma apelar para lançamentos longos na organização ofensiva, ataques rápidos, porque a criação não é muito forte da equipe. Só o Depou é um jogador mais no meio que cria mais, mas não vive uma grande fase também. Então a equipe deve realmente apelar para criar o mais rápido possível. Para criar, que eu digo lançando, né? Fazendo passes rápidos, não muito um jogo pensativo de toque de bola, de cansar o adversário. O Atlético dificilmente faz isso. Transição defensiva. Eu acho que a equipe vai marcar em bloco médio, beleza? Assim como eu falei do Botafogo, eu acho que o Atlético não vai apertar tanto sair de bola do Botafogo só nos primeiros minutos de jogo, na verdade. Nos primeiros minutos de jogo, eu acho que o Atlético vai subir bastante a marcação e vai deixar espaços atrás. Depois de uns 20, talvez 30 no máximo ali, o Atlético vai descer porque sabe que se deixar muito espaço, o Botafogo pode ser letal na transição, como o Atlético viu agora contra o PSG. Então não acho que o Simeone vai pagar para ver, não. Acho que ele vai tentar abrir o placar ali no início, vai tentar talvez fazer 1, 2 gols. Espero que não, né? Mas vai tentar fazer o mais rápido possível. Se não fizer, vai descer um pouquinho mais, porque se continuar pressionando, vai cansar e vai dar espaço para a equipe do Botafogo. Bom, é isso, gente. É basicamente isso aí do Atlético. Os zagueiros também, bem lembrado aqui por mim mesmo, né? Que os zagueiros são muito lentos, né? Muito não, mas são lentos. Os zagueiros têm dificuldade com a saída de bola, como eu falei, o Lenormand na hora que eu estava falando do Botafogo. São zagueiros que costumam perder muitos duelos físicos, então o Igor Jesus pode ganhar muito deles fazendo pivô, fazendo giro, fazendo ultrapassagem. É algo que eu estou bem confiante para amanhã, então vamos ver como o Igor vai se sair aí contra o Lenglet e o Lenormand. E também falar que o Coque é o cérebro desse meio campo, então não surpreendo se ele tocar muito na bola, organizar essa equipe, porque ele é um jogador muito criativo. O Galan cai muitas vezes pelo meio aqui também, e o Barros vem para lateral, enfim, tem essa reversão. Mas enfim, é um time que joga de uma maneira muito sólida, né? Uma marcação, como eu falei, em comum, mas que costuma fazer muito bem. Mas não é uma equipe muito criativa, então acho que vai ser um jogo muito pegado aí. O Botafogo deve sofrer muito nos duelos físicos, deve ter muitos cartões para os dois lados. Acho que vai ser um jogo interessante de se ver, mas não tão bonito tecnicamente. Ainda mais pela circunstância que envolve todo o jogo de amanhã. Bom, outra coisa que eu esqueci aí, só para não cortar sem falar isso, que é importante, o Atlético tem muitas jogadas de bolas paradas, muitas jogadas ensaiadas, costuma se dar muito bem em lances desse tipo, então o Botafogo tem que tomar cuidado com as faltas na entrada da área, para não deixar chover na área para o Sorlotti, escanteio, cruzamentos para o próprio Sorlotti, que é um jogador muito alto, muito bom de cabeceio, então o Botafogo tem que ficar preocupado com isso, tem que ficar atento para não sofrer muito com isso. Eu sei que o Botafogo tem dois zagueiros muito altos, como o Jair e o Barbosa, que podem dar conta do recado, mas com certeza eles vão sofrer um pouquinho nesse duelo físico com o Sorlotti, que é muito bom na bola aérea, beleza? É isso, galera. Finalizada mais uma análise pré-jogo aqui no Fogo na Rede. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e também deixa aqui nos comentários quanto é que você acha que vai ser a partida. Tá confiante ou não tá? Eu tô, eu acho que o Fogão vai passar. Vamos para cima deles que vai dar certo. E não se esquece, a partir de 3 horas da tarde tem a nossa transmissão com pré-jogo, cobertura diretamente do estádio com o torcedor que vai estar lá. Enfim, muita coisa bacana, tenho certeza que vocês vão gostar. Se você ainda não conhece, chega por lá. Se você já conhece, continua com a gente também. Valeu, até a próxima.